Meus amados irmãos, eu quero nesse instante saudar a toda a família IBC com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, estamos nesta manhã de domingo, dia 29 de março, entrando na sua casa, primeiro com a permissão de Deus e através, da televisão, através do celular, estamos entrando em contato com vocês, irmãos, para que a gente possa, nesse instante, ter este momento, junto com você, de louvor e adoração a Deus, com toda a família, né? Você, meu irmão, que está em casa, você que está no apartamento, de repente você está no trabalho, né, também trabalhando. Pastor, olha, eu estou trabalhando, ore por mim, estaremos orando daqui a pouquinho por você. Ou você que está, principalmente também, vocês irmãos que estão na atividade aí, trabalhando na área da saúde, né? Alguns irmãos aqui da igreja que trabalham na área da saúde em hospitais, e estaremos orando por vocês também que estão aí na linha de frente. Então, você que está em casa, você que está no trabalho, você que está, de repente, em algum local que você teve que ir por necessidade, né? Mas consciente, né, que as instruções são para que a gente fique em casa, esteja nesse instante conosco, para que a gente possa compartilhar com você de algumas informações sobre a igreja e também compartilhar com você de uma porção da palavra de Deus, para consolo do meu coração e do seu. Quero desde já agradecer aqui a presença, né, do pastor Daniel, que está aqui ao meu lado, que daqui a pouco vai fazer a oração inicial, e também agradecer aqui a presença da equipe que está aqui, né, que é o pessoal aqui da sonoplastia, que está aqui conosco. Talvez vocês não possam ver, mas eu quero agradecer aqui a presença, né, dos irmãos Rodolfo, do Pedro, do Abílio, né, e do Micael, que estão aqui conosco nesta manhã, fazendo aí a produção desse material para que possa chegar até você. E não esqueça também de orar por esses irmãos. Também está aqui conosco a irmã Vera, nos dando apoio aqui nos bastidores aqui também, apoiando para que esse material, essa programação seja produzida para chegar até você, meu amado irmão. Mas eu gostaria de, onde você está, se você está em casa, eu gostaria de convidar você agora para baixar a sua cabeça. A gente vai iniciar esta programação com uma oração, e ela vai ser feita pelo pastor Daniel, e eu convido você a orar conosco. Você que está no trabalho, né, em espírito, você vai estar também acompanhando, né, esta oração, ou você que está com alguma atividade que não tem condições de parar agora, mas está nos acompanhando, você também poderá no coração estar aí concordando com esta oração e também, né, crendo que Deus está no controle de tudo, Deus está ouvindo o clamor, a oração da igreja, a sua oração. Portanto, pastor Daniel, vamos ouvir da sua parte agora um clamor e vamos concordar com esta oração em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu também estou feliz de estar aqui com os irmãos nesta manhã de domingo, escola bíblica dominical, você aí da sua casa, como o pastor falou, não é, participando. E eu quero fazer o convite a você parar o que você está fazendo agora, né, como você estivesse vindo para a igreja, né? A gente precisa ter muita disciplina agora com o culto em casa, não é porque a gente está fazendo o culto em casa que a gente faz o culto fazendo os afazeres. Para um pouquinho, se você pode, com exceção daquele que está no trabalho, talvez, né, está no serviço, mas se você está em casa, para o que você está fazendo, senta no sofá, reúne tua família na frente da televisão ou no seu celular, senta um pouquinho na mesa com a Bíblia, dedica esse momento agora para a tua comunhão com Deus, né, como se você estivesse vindo para a igreja, mas a igreja está indo até você. Então, senta nesse instante para que você possa dedicar esse tempo com o Senhor. E eu convido você a baixar sua cabeça, curvar sua cabeça e fazer essa oração comigo no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, ó Deus, entrar na Tua presença com os méritos de Cristo, que possibilita termos livre acesso à Tua presença, Senhor. E a Tua presença é o lugar onde nós desejamos estar. A Tua presença aos Teus pés é o melhor lugar para estarmos agora.
Ó Deus, a tua presença não se limita a 4 paredes de um templo, nem a um espaço físico, mas sim, ó Deus, a nos colocarmos com o coração quebrantado, onde estivermos agora, no teu altar. Porque tu dissesse para a mulher samaritana que o Senhor busca aqueles que te adoram em espírito e em verdade. E com sinceridade do nosso coração, ó Deus, nós nos colocamos diante de ti e pedimos que o Senhor derrame o teu favor sobre as nossas vidas nessa manhã. Que o Senhor receba o nosso culto, ó Deus, que o Senhor receba a nossa adoração. Te agradecemos, ó Deus, pelas ferramentas que dispomos para podermos estar juntos, para poder estar como igreja interagindo, e não deixamos, ó Deus, de te cultuar, não deixaremos de louvar o teu nome, porque o Senhor é merecedor. Mesmo em dias de crise, mesmo em dias difíceis, ó Deus, o louvor sempre estará nos nossos lábios, e sempre estaremos unidos, ó Deus, para prestar o culto que a ti é devido. Por isso, ó Espírito Santo, derrama a tua graça sobre a vida daqueles que estão aqui, ó Deus, sobre a vida dos que estão, ó Deus, lá do outro lado da tela. O lar de cada irmão possa ser, ó Deus, agora inundado pelo teu Espírito, pela tua presença. Que o Senhor renove a nossa força, que o Senhor acalme o coração, que o Senhor renove a fé, que o Senhor renove a esperança, e que todos nós, nesse instante, venhamos a ser edificados. Fala conosco através dos louvores, através da palavra, através da ministração. Que todos nós venhamos ser edificados igualmente. Ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, se faz presente, recebe esse culto para a glória do nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu gostaria que nesse instante a gente pudesse louvar o Senhor. Eu convido, né, o pastor Daniel, todos os irmãos para Amém. Que a gente possa agora louvar a Deus. É um cântico conhecido, a letra vai aparecer aí para você poder acompanhar. Portanto, louve ao Senhor nesse instante e Deus vai receber o louvor e a adoração. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Teu
Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Nesse instante, depois desse momento tão especial de louvor e adoração a Deus, eu quero convidar aqui mais uma vez o pastor Daniel. Ele vai fazer a leitura da palavra de Deus nesse instante para você que está nos ouvindo, meu amado irmão. Então você pega aí a sua Bíblia e acompanhe a leitura, e que Deus possa usar a palavra dele para abençoar de forma poderosa a sua vida. Amém. Pastor Daniel.
Mais uma vez, irmãos, graça e paz. Vamos fazer a leitura da palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, um texto bem conhecido da palavra do Senhor, o Salmo de número 46. Salmo de número 46. Abra a sua Bíblia, vamos fazer uma leitura todos juntos. Vou estar lendo e você acompanhe, leia em voz alta na sua casa, com a sua família. É um texto bem conhecido da palavra de Deus e bem, irmãos, pertinente para esse momento que nós estamos vivendo, né? Para a gente reacender e relembrar sempre disso, embora você já saiba que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Em dias difíceis nós não podemos, irmãos, em nenhum momento temer, porque o Senhor está conosco. Amém? Eu acredito que já deu tempo de você abrir. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus, Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, os reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu gostaria de repetir com você o último verso, para que você repita isso, diga para você, diga para o seu coração, para que você possa descansar no Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Deus aplique essa palavra nos nossos corações. Amém. Tenho certeza, meus amados irmãos, que esta palavra ela nos dá alegria e conforto e a certeza de que não estamos abandonados, verdade, que não estamos sozinhos, mas o Senhor, Ele está conosco. O Senhor dos exércitos está com a igreja, está com o seu povo. Eu gostaria de, nesse instante, meus amados irmãos, dando sequência a este culto com você aí na sua casa, eu quero só fazer aqui alguns avisos, algumas informações, e se o pastor Daniel tiver mais alguma coisa, ele poderá acrescentar, mas eu quero lembrar os irmãos o seguinte: olha, gente, principalmente você que está aí em casa, você, meu irmão, e a gente já falou isso para a igreja, e lembrar você que nós estamos agora caminhando agora para o final do mês, e quando chega agora esta data, irmãos, a igreja tem uma série de compromissos que nós não podemos deixar de arcar com esses compromissos. Nós temos aqui na igreja, irmãos, nós temos encargos sociais para ser pago, nós temos funcionário, nós temos, irmãos, o ministério, nós temos missionários, irmãos, que recebem a nossa ajuda, e onde eles estão aqui no Brasil, os que estão fora do Brasil, estão na mesma luta que nós estamos, irmãos. Verdade. Vivendo a mesma situação, pastor Daniel, mesma situação. Essa semana eu estava conversando com o missionário Otaí, da Espanha, irmãos. Me parece que foi quarta-feira, se não me falha a memória, eu estava conversando com ele, e a gente passou, pastor Daniel, quase 2 horas conversando, e ele lá de quarentena, ele e a sua esposa Risalva, e ele está na Espanha e falando da situação difícil que a Espanha está passando, e você vem acompanhando aí através dos meios de comunicação.
E ele está lá e já fazia praticamente quase 2 semanas que eles estão dentro de casa, não podem sair, e a mesma situação nossa, só sai para comprar remédios, só sai para comprar alimentos. Então, irmãos, o missionário Altair, né, é um exemplo, dentre outros, irmãos, outros missionários que a gente tem uma parceria, que recebe ajuda da nossa igreja e que precisam receber esses recursos. Eles não podem parar de receber, né? E dependem desses recursos. E aí nós contamos exatamente com a sua compreensão e temos a certeza que aqueles irmãos que amam esta igreja, aqueles irmãos que têm um amor pela obra do Senhor, aqueles irmãos que têm realmente um compromisso, não vão deixar de ajudar, né? Não vão deixar de colaborar. Então eu gostaria que você, se for possível, você pega aí o lápis e o papel, o lápis e o papel, e aí você vai ver aí, como é o nome, a expressão que usa, pastor Daniel, quando coloca aqui o número da conta, como é que se dá o nome? Não vai aparecer aqui na final da tela, né? Vai aparecer aí na tela. Isso. No rodapé da tela, né? Na basezinha aqui da tela, irmãos, vai aparecer o nome da sua igreja, lógico, né? Vai aparecer o banco que a igreja está disponibilizando para os irmãos fazerem o depósito, a agência e o número da conta. E se você vai fazer a transferência de um outro banco diferente desse aqui, que é o Santander, você vai ter que colocar o número do CNPJ. Aí o CNPJ também está aqui embaixo, para que você possa anotar, porque na hora o sistema bancário vai pedir o CNPJ da igreja, aí você vai poder colocar. O pastor Daniel vai fazer a leitura para mim. Faz aí a leitura, pastor Daniel, confirmando o número da agência, Isso. conta do banco e o CNPJ, por favor. Passa aí para os irmãos. O nome, irmãos, é Igreja Batista Central do Curado 2, como você já sabe, né? A conta é no Banco Santander, agência número 3295 e a conta corrente 13.000.301, dígito 7. CNPJ 35.618.263/1000 ao contrário 001, dígito 43. Vou repetir. Igreja Batista Central do Curado 2, Banco Santander, conta agência 3295, conta corrente 13.000.301, dígito 7. O CNPJ, que vai precisar lá da igreja, é 35.618.263/0001, 1000 ao contrário, dígito 43. Então, essa é a informação que você precisa para fazer, irmãos, o depósito aí da sua contribuição, e também já está aí na tela que você pode acompanhar. Além disso, meus amados irmãos, eu gostaria de que você prestasse atenção a esse aviso que eu vou dar. Como nós estamos caminhando agora, pastor Daniel, para o final do mês, né? E aí, por exemplo, agora na quarta-feira, agora dia 1º, né? Me parece que é dia 1º de abril, a quarta-feira. Deixa eu confirmar aqui. Isso. Daniel. Isso. É isso mesmo? É isso. Então, o que é que vai acontecer, irmãos? Se você puder, preste bem atenção, se você pode vir até aqui a igreja, trazer a sua contribuição, sua oferta, e a igreja vai estar aberta de 8 horas da manhã até o meio-dia. Então, a igreja vai estar aberta e você poderá trazer a sua contribuição e colocar aqui no gasofilácio da igreja. Durante esse período, meus amados irmãos, vai estar um oficial aqui da igreja. Pode ser que eu esteja presente, pode ser o pastor Daniel, pode ser um dos oficiais da igreja aqui presente nesse horário. Não haverá culto, preste bem atenção, não teremos culto, não pode ter culto ainda, irmãos. Não foi autorizado pelo governo, né? Então, a igreja vai estar aberta para que você possa vir trazer sua contribuição. Se você puder mandar trazer, ou alguém da sua família vir até aqui trazer, ok? A outra maneira de você fazer isso é através do banco, conforme já foi passado. Então, sexta-feira, dia 3 de abril, a gente também vai fazer isso. Vamos deixar a igreja aberta e os irmãos poderão, quem puder vir até aqui,
Ah, pastor, eu vou aproveitar, vou dar um pulinho aí na igreja porque eu vou até a farmácia. Aí você vem aqui e traz. Pastor, eu vou aproveitar e vou dar um pulinho na igreja porque eu vou até o mercado, pastor Daniel. Eu vou até o supermercado, eu vou fazer uma compra. Eu vou ter que ir ali na feira livre, comprar ali umas frutas e verduras. Vou aproveitar, já que estou saindo para o mercadinho, para a padaria, para a feira, comprar uma fruta, uma verdura. Vou aproveitar que vou fazer isso e vou passar lá na igreja e vou deixar lá. Posso também, e recomendo àqueles que estão trabalhando, cujos aqueles irmãos estão com atividades que não foram suspensas, certo? Olha, eu vou para o trabalho, mas aí eu vou passar lá pela igreja dentro desse horário e vou deixar lá também a contribuição, já que eu estou indo trabalhar. Então essas orientações, pastor Daniel, que eu estou passando para os irmãos, para que os irmãos possam, né, assim, proceder, os irmãos possam proceder. Pastor, eu vou aproveitar que eu vou na padaria comprar pão de manhã aí para o café e tal, pronto. Então vai comprar alguma coisa na padaria? Aí você vem, vou aproveitar, dar uma passada lá na igreja e vou deixar a minha contribuição. Pastor. Com isso, você vai estar ajudando a sua igreja e também, irmãos, fazendo com que a obra do Senhor não fique parada, que a obra do Senhor dê continuidade. Só para você ter uma ideia, meus amados irmãos, hoje pela manhã eu estava conversando, e vinha conversando exatamente com ela, irmãos, durante esse percurso para cá, e até com a irmã Vera também, a secretária da nossa convenção, e ela estava muito preocupada na questão das igrejas mandarem a contribuição, e é verdade. Então veja que o problema, pastor Daniel, afeta todo mundo. E eu disse a ela, olha, não se preocupe, segunda-feira nós vamos mandar a nossa parte da nossa contribuição da Igreja Batista Central do Claro 2 para a nossa convenção. Por quê? Porque a convenção precisa também ser mantida, a convenção também tem lá a obra dela, né, o trabalho que ela faz, e a gente não vai deixar de cumprir com a obrigação. Agora, para que isso aconteça, vem aí a conscientização dos irmãos e cada um fazer a sua parte. Concorda, pastor Neu? Concordo sim, pastor. E outra coisa, irmãos, assim, a gente recebeu até algumas ligações nessa semana que passou, de alguns irmãos mais idosos, que não querem sair de casa, a gente entende perfeitamente. E diante disso que o pastor falou, eu não vou para o mercadinho, não estou indo nem para a padaria. E aí você não pode, de repente, estar distante da igreja, mora distante, vai ter que se deslocar. Os irmãos idosos, e aí quiser contactar, irmãos, pastor, tem alguém que pode vir buscar, a gente pode ver alguém, algum irmão da comissão de finanças para ir na sua casa, como foi o caso de alguns irmãos, pastor, eu estou sem sair, alguns irmãos idosos, e aí a gente falou com o irmão Fernando, para o irmão Fernando dar um pulinho lá na casa e pegar e traz para a igreja, tá certo? Nesse horário. Então na quarta-feira de manhã, né, pastor, eu estou, mas eu não posso ir. Então você pode ver com um dos irmãos aqui, entre em contato com a gente, com o Fernando, né, com o diácono Albenício, diz, irmão, peça para alguém vir aqui na minha casa que eu não posso sair. E aí o irmão vai na sua casa, pega e traz e deposita aqui no gasofilácio. Agora isso, irmãos, é para aqueles que não podem sair. Aqueles que já podem sair, como o pastor falou, vai no mercadinho, vai na padaria, ou resolver alguma coisa, vai trabalhar, vai para a parada do ônibus, dá um pulinho aqui nesse horário, tá certo, e faz. Também a gente está pensando, irmãos, mas ainda está em análise, em estudo, né, muita coisa. A gente está pensando aí num mecanismo, desenvolver um mecanismo para fazer isso também via internet, tá certo? Via internet, mas ainda é algo que a gente está pensando e amadurecendo, estudando como é que vai funcionar isso. Por enquanto, só essas duas formas são possíveis. Ou você vem presencialmente e faz a tua contribuição, deposita no gasofilácio, ou via conta do banco, tá certo? Só reforçando, irmãos, o que a gente já estava falando, pastor Daniel, quarta-feira, dia 1º, a igreja vai estar aberta aqui só para receber as contribuições. Isso também na sexta-feira, dia 3 de abril, tá certo? Não esqueça disso também no horário da manhã. E no dia 5 de abril, que é o primeiro domingo de abril. Então, que é quando os irmãos alguns já têm condições de ajudar, de contribuir com a igreja. Aí, dia 5 de abril, pela manhã, também no horário da manhã, você poderá vir até aqui, trazer a sua oferta, tá certo? E com isso você ajudar para que a obra do Senhor dê continuidade. Meus amados irmãos, eu gostaria de, nesse momento, junto com você, ler um texto da palavra de Deus, irmãos, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, que
esta palavra, irmãos, que nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, ela é a que é a opção, ela é a que serve e continuará sendo, né? A palavra do Senhor continuará sendo a opção para todos nós nos momentos difíceis, não só para mim, mas para a sua família, para a sua vida, para esta nação, para todas as nações do mundo. Como diz, né, o próprio Jesus, passará o céu e a terra, porém a minha palavra não há de passar. Ou seja, a palavra do Senhor vai continuar permanecendo para sempre. Meus amados, gostaria de compartilhar e gostaria que o pastor Daniel lesse aí para mim o texto que nós vamos meditar nesse instante, nesta manhã, que está no livro de Atos, Atos capítulo 27, muito conhecido, você pode abrir aí a palavra do Senhor, Atos capítulo 27, gostaria que o pastor Daniel lesse os versículos 20, 21 e 22, 3 versículos, o 20, o 21 e 22 de Atos capítulo 27. Pastor Daniel vai ler e depois nós estaremos orando e logo em seguida trazendo uma rápida reflexão para todos nós. Atos capítulo 27, verso 20, diz assim a palavra de Deus: E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Oremos. Ó Deus, muito obrigado pela palavra que nós acabamos de ler. Queremos nesse instante dizer que a tua palavra, ela é poderosa, a tua palavra é fiel, a tua palavra, Senhor Deus, é inquestionável, inigualável. Tua palavra, Senhor, é mais doce que o mel. Tua palavra, Senhor Deus, é que traz vida. E é através da tua palavra que todas as coisas subsistem. E foi através da tua palavra que todas as coisas foram criadas, Senhor. E estão sendo geradas. Isso na dimensão, meu Deus, do reino espiritual, da criação, meu Deus, da natureza e principalmente da vida humana. Ó Senhor, mais uma vez, usa a tua palavra para trazer para nós o refrigério e o conforto que nós precisamos. Amém, esta é a minha súplica, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o pastor Daniel, aqui o texto nos mostra que Paulo estava, irmãos, na sua quarta e última viagem, né? Porque Lucas registra aqui no capítulo 27, irmãos, aquele momento que Paulo foi julgado lá em Jerusalém, irmãos, e logo em seguida, porque ele mesmo apelou para que a sua causa fosse levada para o julgamento de César, Roma. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que eles partiram numa embarcação, num navio, em direção a Roma, irmãos. Mas diz a palavra do Senhor, irmãos, que eles, em determinado trecho da viagem, surgiu um tufão, um furacão muito forte, que estava girando, o vento estava naquela região do mar Mediterrâneo, irmãos. E diz a palavra do Senhor que Paulo já tinha falado ao centurião que eles não deveriam seguir viagem. Mas aí a palavra do Senhor nos diz que o centurião não ouviu. Provavelmente foi ouvir lá os marinheiros e o piloto lá do navio. E aí Paulo disse, olha, seria melhor que a gente não embarcasse. Mas aí
Paulo era um prisioneiro, irmãos, estava ali com alguns prisioneiros, e naquele navio tinha, pastor Daniel, conforme aí o versículo 37 do capítulo 27, você que está em casa pode ler, e éramos ao todo no navio 276 almas, 276 pessoas estavam naquele navio, irmãos, um navio totalmente de madeira, não tinha motor, porque naquela época, né, era um navio, irmãos, que se locomovia através do vento, das velas, né, pastor Daniel, e também do braço dos homens, que eram exatamente aqueles homens que ficavam na parte inferior do navio e colocavam aqueles remadores para fora. Tinha lá umas saídas, né, para colocar os remos para fora. E aqueles homens ali, irmãos, ali embaixo, e boa parte deles eram muitas vezes escravos, ficavam com a responsabilidade de remar. E pela quantidade de gente, irmãos, e pelas informações que se tem com relação ao tamanho do navio daquela época, era um navio grande, era um navio de porte para conter 276 pessoas. E aqueles homens colocavam os remos e eles iam ali remando, irmãos. Trabalho braçal, era o motor, era o trabalho braçal daqueles pobres homens. E eu imagino, irmãos, a energia, o desgaste físico que aqueles homens tinham para poder fazer com que aquele navio ele se locomovesse, principalmente nos momentos que não tinha vento. Quando tinha um vento, o vento ajudava, levava ali o navio. Mas quando não tinha vento, irmãos, era o trabalho daqueles homens que faziam o navio se locomover. Isso, para você ter uma ideia melhor, quando você assiste filmes na televisão daquela época, irmãos, filmes como, por exemplo, Ben-Hur, né? Filmes da história do Império Romano, das invasões romanas, você... Troia, né? Exatamente, mostra, né? Essas cenas. Alguns filmes, você, quando assiste, tem uma ideia de como era que funcionava, como era que a coisa acontecia e a dificuldade que aqueles homens tinham ali para fazer aquele movimento braçal para que o navio pudesse se locomover. E diz a Bíblia, irmãos, que eles estavam ali, e Paulo ali no meio. Mas aí veio o tufão, o furacão chamado Euroaquilão, e diz a Bíblia, irmãos, que a coisa foi feia, a coisa não foi fácil. Fechou o céu, e aí veio o problema, irmãos, como o texto aqui nos diz, né? Aqui o texto nos diz, irmãos, que eles não conseguiam, pastor Daniel, se guiar, porque, irmãos, o navio, a rota marítima, ela era feita, e o instrumento de orientação não era a bússola, porque bússola não existia. A bússola foi inventada, segundo dizem, pelos chineses, muitos anos depois, provavelmente 1500 anos depois. E, irmãos, eles se orientavam de dia pelo sol. Então, aí ele tinha as orientações norte, sul, leste, oeste. Durante o dia. Durante a noite, pelas estrelas, as constelações, eles iam se guiando, né? Eles tinham noção de mais ou menos onde eles estavam, em que posição eles estavam. Mas você imaginem, o texto nos diz, o céu completamente fechado. Isso, durante o dia, eles não podiam ver em que direção estava o sol. E também, irmãos, à noite, também eles não conseguiam se locomover, porque não havia estrelas, o céu completamente fechado, tempestade, chuva, vento. Imaginem, irmãos, a situação dessas pessoas, junto com Paulo ali, desses 276 pessoas naquele navio. E, meus amados irmãos, eles estavam à deriva, eles estavam sem saber em que direção tomar. E o texto diz, irmãos, que toda a tripulação estava ali vivendo seu momento de dificuldade, né? Não tinha como se guiar durante o dia, não tinha como se guiar durante a noite. E se você observar, não é toda a Bíblia, você que é estudante da Palavra de Deus, se você observar aí, em algumas Bíblias mostra, né,
que no mapa da quarta viagem missionária de Paulo, você vai ver que a rota que alguns mais ou menos fizeram, uma rota completamente de zigue-zague. Ora subia, ora ele descia, ora iam para o leste, ora iam para o oeste, dando a entender que realmente eles estavam completamente perdidos. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que eles estavam ali, apreensivos, sem saber se iriam viver diante daquela tempestade. E, amados irmãos, e isso durou, irmãos. O texto aqui diz, pastor Daniel, que no versículo 31, irmãos, diz aqui, enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo, já é hoje o 14º dia. Ou seja, já fazia só desse momento, 14 dias que aquelas pessoas estavam dentro daquele navio, irmãos. Provavelmente durou mais dias da hora da saída. Então você imagine que Paulo estava ali vivendo um momento de quarentena. Estava vivendo um momento de quarentena, pastor Daniel, com aquelas pessoas. Agora era uma quarentena dentro de um navio. Um navio rústico. Um navio de madeira. Não era um navio como hoje, um transatlântico, um navio moderno. Não, irmãos, um navio limitado, o espaço limitado. 276 pessoas presas, limitadas ali, confinadas dentro daquele navio. Imaginem você, vendo sol, chuva e vento, sem saber aonde estavam, que parte do oceano eles estavam. Vejam que angústia, que aflição. Você tem a noção quando você lê o capítulo 27. E, meus amados irmãos, essas pessoas estavam vivendo a quarentena, assim como nós estamos. Assim como você está em casa. Paulo parece que viveu lá o seu momento também de quarentena, irmãos. E durou até muito mais, talvez, do que o período que nós estamos isolados. Mas aqui a palavra do Senhor diz, irmãos, que veio sobre eles, assim como nós também nesse momento, veio sobre eles, irmãos, uma situação de angústia, irmãos. Mas o texto nos mostra que nessa situação específica, pastor Daniel, quando Paulo e aquela tripulação estavam ali naquele navio, perdidos no mar Mediterrâneo, sem esperança, o texto aqui nos diz, no versículo 21, eu chamo sua atenção para o versículo 21, que diz aqui, Paulo dizendo o seguinte: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta. Paulo chegou e disse: vocês estão vivendo esse momento porque vocês não me escutaram. Quem é que estava falando aquilo? Quem é que estava falando isso? Quem estava se expressando dessa forma, meus amados irmãos? Igreja, um homem de Deus, um homem usado por Deus, que naquela hora Deus usou ele, pastor Daniel. Verdade. E ele, usado por Deus, chegou para o comandante, para o centurião, chegou para a tripulação do navio e disse: olha, não vamos sair de Creta, é melhor a gente ficar aqui no porto. Mas eles não escutaram. Nós temos vivido os dias, irmãos, e a nossa sociedade, estamos vivendo os dias, pastor Daniel, que está acontecendo isso, que vem acontecendo isso. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. As pessoas não querem ouvir o Senhor. As pessoas não estão ouvindo os homens de Deus. Homens, que eu falo, homens sérios. Eu não estou falando de mercenário. Eu não estou falando de mercadores da palavra. Eu não estou falando de pastores que estão aí servindo de escândalo, como você tem visto nesses últimos dias na mídia, né? Infelizmente denegrindo a imagem do evangelho que eu imagino que eles assumiram um compromisso de pregar, mas são homens que não estão dando mau testemunho, trazendo escândalo para a sociedade e servindo de chacota para muitos apresentadores de programa de televisão, essas situações desses homens sendo mencionadas. Mas eu falo daqueles que são sérios, daqueles homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que Deus tem usado para exortar pessoas, família, sociedade, igreja. Não querem ouvir a palavra do Senhor, irmãos. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo chegou e disse: olha, era necessário que vocês tivessem nos escutado. Infelizmente nós vivemos hoje no meio de um povo que não quer ouvir a palavra de Deus. E agora está aí a situação, irmãos. Muita gente apreensiva, é verdade, mas quem é que está apreensivo? Quem está apreensivo é quem não conhece o Senhor, pastor Daniel. Quem está apreensivo, irmão Abílio, é quem não lê a palavra de Deus. Quem é que está apreensivo, Rodolfo? É quem não ora,
Né? Quem está apreensivo, Pedro? É quem não tem comunhão com Deus. Quem não conhece o Senhor está apreensivo, vai ficar. Por quê? Porque a coisa está difícil, irmãos. A situação está difícil. Isso aí ninguém pode negar. Né? Nós estamos vivendo aí um momento complicado em muitas nações. Está aí a Itália, situação dramática. A Espanha, numa situação dramática. Agora é a vez dos Estados Unidos. O Brasil não é uma ilha. O Brasil não vai... nós não estamos no outro planeta, pastor Daniel. É verdade. O Brasil está no mundo. Também. Então o que acontece? O Brasil vai ser atingido? Vai. Agora, tem uma igreja orando, dizendo, Senhor, amenize. Que esse cálice não seja... eu vou usar a expressão, Daniel. A oração nossa agora é dizendo, Senhor, que a gente não tome esse cálice todo. Bote só um dedinho de cálice para o Brasil. Bote só 2 dedinhos desse cálice para a gente tomar. Pela tua misericórdia. Tem uma igreja orando nesse país, pedindo ao Senhor que amenize. E eu creio que o Senhor vai fazer isso. Veja bem. Amém. Eu creio que Deus vai fazer isso. Agora vai fazer isso por quê? Vai fazer isso por causa da igreja. Vai fazer isso por causa dos santos. Vai fazer isso porque tem pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, que estão orando por esta nação. Está orando pelo país, para que o vento que está chegando até aqui, a tempestade que está nos atingindo, ela seja amena, né? Que ela vai vir e virá, mas que amenize, mas que a gente reconhece que em outras nações, o cálice que está sendo tomado, pastor Daniel, é um cálice de fel mesmo, está sendo tomado todo, e eu creio que é isso que Deus vai fazer, né? E a gente continua orando para que Deus trate essa nação pela misericórdia dele, irmãos, com a graça dele, em função, levando em conta os santos, levando em conta a igreja. E meus amados irmãos, mas infelizmente essa é a realidade. Hoje as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, pastor Daniel. Os filhos não querem ouvir, não querem obedecer aos pais. Não querem. Hoje, meus amados irmãos, os subordinados não querem ouvir as autoridades. Hoje, meus amados irmãos, os crentes dentro das igrejas, as ovelhas, não querem ouvir o pastor, quando o pastor fala, não querem dar ouvido. Qual é o resultado? O resultado, muitas vezes, irmãos, é a angústia. O resultado, muitas vezes, é o aperto. O resultado, muitas vezes, é a tempestade. E, como eu tenho dito, irmãos, vamos tirar lições, né, dessa situação. E algumas eu já tenho até refletido, pastor Daniel, algumas lições. Eu gostaria até de compartilhar com a igreja, né? Alguns dias atrás, irmãos, a gente estava vivendo aí, né, um período de angústia muito grande, de preocupação. Pastores estressados, morrendo, suicídio. Por quê? Ativismo, não parava, para cima e para baixo, correndo para lá, para cá. Agora os pastores estão em casa. Temos lições para aprender. Agora pastor para. Agora pastor vai orar em casa. Agora as pessoas vão fazer culto doméstico em casa, né? Nós temos visto aí, irmãos, que agora, né, a natureza vai descansar um pouquinho, pastor Daniel. Por quê? Porque ninguém vai derrubar a mata mais. Ninguém vai derrubar as árvores. Porque se for fazer isso, quem é que vai comprar? Ninguém compra mais nada. Então, as árvores, a natureza vai ser menos agredida. Tem um lado bom disso aí, se você parar e pensar, né? Essa situação, irmãos, vai levar as pessoas a refletirem um pouquinho mais. Vão agora pensar um pouquinho mais no que estão fazendo. E muitos pervertidos, muitos perversos, muitos coração duro para a palavra de Deus e maligno, vão parar agora para pensar. E aí, vão insistir? Vai insistir nesse tipo de vida? Diante dessa realidade que está aí, diante de nós. Então, irmãos, tudo isso tem para nós uma lição, tem para nós uma pedagogia. Eu creio que a gente vai aprender, irmãos, né? Estava vendo aí, pastor Daniel, os países da Europa, os países europeus, não tem mais futebol. O que é o futebol hoje, irmãos? É um deus, é uma idolatria que o povo vivia praticando. Países aí gastando fortuna, o povo gastando uma fortuna. E aí agora parou tudo, irmãos. Ninguém joga mais, não tem partida. Se tiver, o estádio vazio. E muitos até crentes que deixam de ir para a igreja porque vai para o estádio de futebol assistir seu time. Isso é idolatria, irmãos. Isso é um tipo de comportamento
carnal que não agrada a Deus. E agora? Agora parou. E agora ninguém vai para estádio, não pode. Ué, no instante parou. E agora é momento de pensar. Eu não estou dizendo, irmãos, que eu sou contra a atividade esportiva. Não. Eu acho que o futebol, o basquete, o voleibol, pastor Daniel, né? E outros esportes são saudáveis. E a gente deve até praticar quem pode, né? A minha palavra não é contra a atividade esportiva. Eu estou falando, irmãos, num contexto de idolatria. Eu estou falando, irmãos, no sentido dos deuses que são criados. Então a Europa, irmãos, vive idolatrando esses atletas. É um verdadeiro culto, irmãos. Negue quem quiser negar, mas é um verdadeiro culto, pastor. Culto à personalidade, culto a homens. Porque fulano de tal, o melhor jogador do mundo, é a estrela, o cara por onde passa, o povo é capaz de entrar em convulsão, porque o cara está ali, o cara está passando, e todo mundo tira foto e até beija, até a grama que o cara passou, e o outro beija lá o pé do outro. Gente, pelo amor de Deus, eu acho que tem que parar com isso, e chegou a hora de parar mesmo, e a gente está vendo aí agora. Culto ao corpo, né, pastor? Culto ao corpo. As academias fechadas, tem muita gente que está em casa agora. Então parou tudo. Agora, fica todo mundo dentro de casa. Para quê? Para pensar. Os levianos vão ter que pensar, os perversos vão ter que pensar. Né? Essa turma aí que vive do vício aí, das drogas, vocês vão ter que pensar. Por quê? Porque a logística agora está comprometida, gente. E agora? Vai morrer tudo dentro de casa? É um problema. Né? Então, nós vivemos hoje no meio de uma sociedade, pastor Daniel, que vai agora ter que parar e pensar. Mudanças têm que acontecer. Segundo, irmãos, a gente percebe aqui que pelo fato de não ouvir a palavra de Deus, o caos veio. Não tinha sol, para eles se orientarem, não tinha estrela. Estavam perdidos, desorientados. É o que acontece com muitos hoje. Eu estava vendo, assistindo essa semana, uma matéria falando até de uma pessoa, um profissional, pastor Daniel, uma mulher, uma enfermeira. Eu não sei se ela estava em estado de estresse, mas essa mulher se suicidou, cometeu suicídio. Meu Deus. Porque entrou em pânico, gente. Entrou em pânico. Eu não sei se ela estava numa carga horária de trabalho extensiva, que é o que está acontecendo com alguns. Tem alguns profissionais, em alguns, não talvez aqui no Brasil, gente. Estou falando nos Estados Unidos, e está acontecendo nos Estados Unidos e acontecendo na Espanha e na Itália, pastor Daniel. Carga horária pesada para determinados médicos profissionais que estão trabalhando 12, 15, 20, 30 horas, é o caso dessa que falou, dando esse depoimento, 30 horas consecutivas dentro de uma rede, de um hospital. Gente, isso aí é estressante. E muitos não estão aguentando, ou seja, o desespero muito grande, pastor Daniel, de muitas pessoas. E isso não só dos profissionais, mas o desespero também de lideranças, né? De homens que estão trabalhando aí, instituições que estão aí sendo mobilizadas para que possam atender a necessidade desse momento, né? Então a coisa não tá boa não, o caos está grande, irmãos. Eles estavam ali, o texto diz, desorientados, era um incômodo, né? E perda. O texto aqui diz, irmãos, que Paulo chegou e diz o seguinte: e assim evitariam esse incômodo, versículo 21 para você acompanhar, e esta perdição, ou seja, eles perderam ali mercadorias, tiveram que jogar no mar para aliviar o peso do navio. E aí, para você ter uma ideia, né, depois de muitos dias, irmãos, Paulo chegou e diz: olha, gente, o caos está acontecendo, mas vocês não ouviram a minha palavra. E o resultado, irmãos, foi perda e incômodo. Está sendo incômodo para as famílias estar dentro de casa, está sendo incômodo para a criança, para o jovem, está sendo incômodo para o idoso estar dentro de casa. É verdade. Perdas vai acontecer? Vai, gente, perdas de vida. Muitas pessoas vão, infelizmente, ser vítimas do vírus e não vão aguentar.
Provavelmente esperamos em Deus que isso não aconteça, gente, mas pessoas vão ficar aí com o risco de perderem seus empregos. Algumas atividades estão paradas, e o pessoal está num desespero muito grande. Então, tudo isso é perda. E aí vem a perda do sossego, a perda da paz, que é o pior, irmãos, a perda da esperança para alguns, da segurança. Mas, diante desse caos, o texto também nos mostra, e eu quero chamar a sua atenção, que Paulo traz uma palavra. Ele diz no versículo 22, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. A palavra foi a seguinte, bom ânimo. Ele deu essa palavra para quem? Para pessoas que estavam ali aflitas, dentro daquele navio, desorientadas, angustiadas, vidas que estavam ali psicologicamente também, sob um efeito e uma pressão muito grande. Mas aí, irmãos, Paulo chega e diz, tem bom ânimo, né? Tem um bom ânimo, porque Deus já me falou que a gente vai todos sobreviver. Essa foi a palavra de Paulo para eles. No versículo 24, você pode ler aí também, o texto diz o seguinte, dizendo Paulo, não tem mais, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus deu todos quantos navegam contigo. Né? Essa palavra do Senhor, olha, Paulo, eu vou designar, já está determinado aquilo que eu quero fazer. E eu creio também, irmãos, que para nossas vidas, para este país, para as nações, Deus está determinando, já determinou aquilo que Ele vai fazer. Mas nós devemos, como povo de Deus, ter bom ânimo, não temer. A palavra é essa, pastor Daniel, no versículo 24. Não temais, é confiar no Senhor. Se você começar a temer, daqui a pouco você está com medo, angustiado, daqui a pouco você vai entrar em depressão, daqui a pouco você vai ficar aí com angústia, daqui a pouco você vai ficar aí, meu amado irmão, perturbado e vai adoecer. Mas esse momento é momento de orar, esse momento é de buscar a Deus, é de confiar no Senhor e crer que o Senhor que estava ali, usando Paulo naquele momento de quarentena, usando Paulo naquele momento de angústia, de tormenta ali naquele navio, Ele também está conosco, né? E tem usado a sua palavra para dizer que, né, que não tem mais, tem de bom ânimo, vai estar tudo certo, a gente vai superar esse momento, irmãos. A igreja, o povo de Deus vai superar, porque a promessa de Deus, né, é para o seu povo, irmãos, e Deus está conosco, né? Deus está conosco. Então creia, e o texto nos diz, para a gente concluir, pastor Daniel, que depois de um momento difícil, eles enxergaram, né? Eles perceberam que estavam perto de terra. Como foi isso? Se você ler o texto calmamente, pastor Daniel, era o seguinte, o marinheiro pegava um peso, uma espécie de um peso, e amarrava numa corda e ele descia aquele peso para o fundo do mar. E aí ele pegava, quando aquele peso tocava no fundo do mar, pastor Daniel, eles puxavam de volta. E aí eles mediam na corda quantos metros tinha do navio para onde o peso parou. Depois de uma certa distância, ele media de novo. Aí os marinheiros começaram a dizer o seguinte, olha, a primeira medida deu 20, a segunda medida deu 15. Isso quer dizer que nós estamos indo para alguma praia. Mas como eles não podiam definir nada, porque era madrugada, noite, aí tiveram que fazer o seguinte, olha, vamos botar a âncora no navio, amarra o navio aí, solta a âncora, vamos esperar o dia amanhecer para ver se a gente consegue enxergar. Dito e feito, irmãos. Foi uma noite de angústia, Paulo chegou para eles, gente, vamos comer, se alimentem, recuperem as forças de vocês. Passou aquela noite, eu acho que ninguém dormiu. Quando o dia amanheceu, irmãos, aí eles olharam, e aí eles perceberam e disseram, olha, está aí realmente diante de nós uma ilha, mas a gente não sabe que ilha é essa. Era, na verdade, a ilha de Malta. Mas aí eles chegaram e foram, irmãos, deixaram que o vento levasse o navio a direção à ilha, porque viram que na ilha tinha um local que dava acessível à terra, e foi o que aconteceu. Eles conduziram o navio para ali, o centurião mandou todo mundo sair, quem podia nadar, nada, e vá para a praia, e assim, irmãos, aconteceu, e eles chegaram na ilha de Malta, e se você quiser ler
ver todo o relato de que aconteceu depois, você pode ler aí o capítulo 28, que está lá a história do que aconteceu na ilha de Malta, que eu não vou falar, mas você pode olhar aí na palavra do Senhor e ver as experiências que Paulo passou na ilha de Malta, irmãos. Mas o resultado foi o seguinte: todas as pessoas foram salvas, Deus usou de misericórdia com Paulo, e naquele momento difícil de tempestade, o Senhor operou e Paulo superou o seu momento de quarentena. Assim somos nós. Eu creio que Deus está conosco, Deus de Paulo, Deus da palavra, Deus de Jesus, que enviou Jesus Cristo, está conosco, e Ele vai nos dar bons termos, e nós vamos conseguir superar com oração, com jejum, com consagração. E para isso nós contamos com a igreja. Portanto, meu amado irmão, eu quero desde já agradecer, pastor Daniel, aqui ao pastor Daniel pela presença, agradecer ao Abílio, ao Micael, agradecer aqui ao Pedro e ao Rodolfo, né, por estarem aqui produzindo aí esse material. Eu quero agradecer a todos vocês e agradecer a você, meu irmão, que está conosco. E eu quero, nesse instante, encerrar com uma oração, e depois desta oração nós estaremos louvando a Deus, né? Aliás, vamos fazer diferente, né, pastor Daniel? Né? A gente canta primeiro. Pastor Daniel tem uma voz muito bonita, né, irmãos? Todo mundo sabe disso, né? O pessoal elogia aí a voz do pastor Daniel. E nós vamos cantar aqui, né, esta canção. E aí você vai participar. Do Cantor Cristão, né? Nós vamos ouvir. Qual o número, pastor Daniel, do Hino Cantor Cristão? Veja aí para mim. 560, deixa eu ver aqui. E aí também tem aqui conosco um quarteto, né? Tem um quarteto aqui, irmãos, tá aqui, você não pode ver, mas tem um quarteto aqui. Tem 4 irmãos conosco, 515? 65? 565. 565. Sugestão do pastor, eu não conheço muita letra não, irmão, mas a gente vai acompanhar mas aqui. Vamos cantar, a gente vai louvar, né? Não é porque a gente não conhece. Abra aí o seu Cantor Cristão, meu irmão, né? Você tem em casa, ou bota aí no Google, no seu celular, Cantor Cristão, número 565 do nosso Cantor Cristão. O hino chama-se Separação. Vamos louvar o Senhor? E que Deus receba o louvor e receba a adoração. Vamos lá, gente, vamos cantar? Vamos louvar a Deus. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde do poder do mal, da ruína e do pecado. Muito felizes ao seu lado, Deus vos guarde do poder do mal. Pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, seu serviço tão glorioso, viver muito vitorioso. Deus vos guarde para o seu louvor. Pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus.
pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus os guarde em sua luz. Amém? Que este cântico sirva de consolo, meu irmão, para o seu coração, para a sua vida. E eu quero agora encerrar com uma oração, abençoando você e dizendo a você, né, pastor André, que nós temos um encontro à noite. Sim, sim. É isso, um encontro à noite com você, da mesma forma, né, com o mesmo mecanismo, né, que está sendo produzido este momento com você. Então nós vamos estar orando. E que horas, pastor Daniel, à noite? 18 horas, irmãos, a gente vai estar aqui numa live, um culto aqui de louvor e adoração a Deus, com os irmãos também participando através das redes sociais, participando deste culto. Mesmo de casa, você vai estar participando com a gente no nome de Jesus. Muito bem, vamos orar. Pai do céu, Amém. Nós queremos nos agradecer por este momento e abençoar cada irmão, cada criança, cada jovem, cada casal. Amém, Abençoar toda a família IBC que está agora, todas neste momento unidos, adorando, exaltando o teu nome. Queremos abençoar, meu Deus, a família. Mais uma vez, abençoamos o ministério da igreja, a tua casa, teu povo. E queremos de forma especial abençoar a nossa nação, Sim, Jesus. abençoar as autoridades que o Senhor constituiu, abençoar o presidente da República. Ó Deus, também pedir pelo governador, pedir, ó Deus, pelo prefeito da cidade, são autoridades. Tua palavra diz que nós devemos orar por eles também. E rogamos a tua bênção, meu Deus, para toda a nação. Muito obrigado e nos dá um dia abençoado. Essa é a nossa súplica no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Uma bênção, irmãos, e a paz de Jesus para todos vocês. Deus abençoe, irmãos. Até mais tarde, se Deus quiser. Obrigado.